Olá pessoal, Marcos aqui com a notícia de que a Sony vai acabar com a mídia física no PlayStation, né? Honestamente falando, queria conversar com vocês aí um pouquinho, porque isso não é nenhuma surpresa, convenhamos, né? No último anúncio aí, a Sony confirmou oficialmente que a partir de janeiro de 28, todos os novos jogos lançados para o PlayStation serão vendidos apenas em formato digital. Ou seja, adeus aos discos físicos para os próximos lançamentos. Sendo bem sincero com vocês, eu tô vendo muita gente surpresa com essa notícia, mas cara, pra mim isso era só uma questão de tempo, né? Vamos conversar um pouquinho sobre o que realmente muda aí, por que que a Sony tomou essa decisão e por que que, apesar de entender esse lado, quem perde infelizmente é a gente, né? No comunicado oficial eles explicam a decisão falando que o X da questão aí é a mudança no comportamento dos consumidores. Então, segundo a empresa, a maioria dos jogadores já compra seus jogos de forma digital e por isso não faz mais sentido continuar investindo na produção de discos para novos lançamentos. É importante destacar que os jogos lançados antes de janeiro continuam existindo normalmente em mídia física e a mudança vai valer apenas para essa data. É justamente aqui que eu fico impressionado com a reação de algumas pessoas, porque, vamos lá, quem acompanha a indústria nos últimos 5 anos, né, no mínimo, já percebeu que esse caminho estava sendo construído aos poucos. As vendas digitais elas cresceram ano após ano e os consoles sem leitor de disco começaram a ganhar espaço. As empresas passaram a incentivar compras digitais através de promoções, assinaturas e programas próprios. Então, sinceramente, eu não vejo esse anúncio como uma surpresa. Na minha visão, ali a Sony foi só a primeira grande fabricante a assumir oficialmente aquilo que o mercado já estava mostrando fazia tempo, né? Eu não duvido que nos próximos anos outras empresas sigam exatamente o mesmo caminho. E um outro detalhe que chamou minha atenção foi o momento, porque acontece justamente ali na semana que ela estava sendo duramente criticada com relação aos usuários europeus por simplesmente deletar os filmes que usuários compraram sem oferecer opção de reembolso e nem nada. Então, aproveitando que está todo mundo pé da vida, eles já chutaram o pau da barraca, né? Eu entendo em termos de produção de disco, porque isso custa dinheiro, tem fabricação, transporte, armazenamento, distribuição. Só que o problema é muito além disso, né, rapaziada? Entender o lado da empresa não significa concordar, porque quem perde é justamente o consumidor. A gente está numa geração hoje, cara, que a galera, qualquer coisinha, qualquer pequena obra, jogo, qualquer porcaria que é colocada aí na mesa para essa turma, eles compram, né? Então a qualidade ela simplesmente parece que morreu e ninguém se importa, porque o consumismo ele atingiu um grau assim que está mais nojento e mais doentio ali do que no final dos anos 80. O ponto principal aqui para mim, que é o de extrema importância, é a preservação da história dos games, que é uma interpretação particular minha, tá? Sendo sincero aí, deixando claro isso. Eu acredito que conforme as mídias físicas elas desaparecem, fica muito mais difícil de preservar as versões originais. Então, no futuro, basta uma licença acabar, um jogo ser retirado de loja ou uma plataforma deixar de existir para que determinadas obras simplesmente deixem de estar facilmente acessíveis. Independente da intenção das empresas, isso dá muito mais controle sobre o que continua disponível e o que acaba ficando para trás. E essa é a minha preocupação, porque videogame também é cultura, também é história, e preservar isso é de extrema importância. Então, no fim das contas, eu acho que o anúncio não é surpreendente, é um movimento que o mercado já vem construindo há anos. A Sony foi a primeira que chutou o pau da barraca e oficializou a tendência que estava acontecendo. Mas eu continuo acreditando que o consumidor perde uma liberdade, opções e preservação dos jogos, né, cara? Isso aí vai ficando cada vez mais complicado. Mas eu queria saber de vocês. Vocês preferem mídia física, digital? Vocês também acham que esse era um caminho inevitável ou vocês acreditam que as empresas deveriam continuar oferecendo as duas opções? Deixa aí para mim nos comentários. É até, né, vamos ser sinceros, rapaziada, um país onde um jogo de videogame custa R$ 500 e depois de meses você consegue o mesmo jogo numa edição melhor, completa, com mais coisas e, cara, sei lá, por R$ 40, né? Eu acho que era meio óbvio que esse seria aí o caminho natural. Mas preservar a mídia física é de extrema importância. É isso, meus amigos. Hoje é o que esse humilde canal tem a oferecer para vocês. Muito obrigado por tudo. E lembrem-se, é só uma visão, é só uma opinião, é só um ponto de vista. Enfim, por hoje é só isso.